Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nessa sessão, realizada na quinta-feira, dia 5 de setembro, estão em pauta 103 processos. Boa tarde. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno, submeto ao plenário para aprovação a ata da 60ª sessão ordinária. Em discussão, em votação, a ata aprovada como distribuída. Passa a palavra à Secretaria para a leitura de expediente. Não há, senhor presidente. Estamos franqueando a palavra aos senhores conselheiros, procuradores e auditores para comunicação e registro. Senhor presidente. Conselheiro Taufner. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de Contas, nesta oportunidade dou ciência a este plenário que decidi monocraticamente, com fulcro, inciso 22, artigo 1º, inciso 1º, artigo 63, no inciso 2º do artigo 56, todos a Lei Complementar 621/2012, pela citação do responsável a seguir relacionado, para que no prazo improrrogável de 30 dias apresente os esclarecimentos que reputar necessário no processo a seguir. TC 2699/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo, ARCE. Responsável Luiz Paulo Figueiredo. Determinei ainda para que seja cientificado o interessado do direito do exercício de defesa oral, bem como de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do inciso 3º do artigo 359 da Resolução 261/2013, ou seja, pela imprensa oficial. Também decidi notificar, no prazo de 30 dias, processo TC 5051/2013, PCA 2012, Fundo Municipal de Educação de Iguaçuí, Vera Lúcia Costa, Prefeita Municipal. Também no mesmo município, 5052/2013, 2012, do Fundo Municipal de Ação Social, Vera Lúcia Costa, Prefeita Municipal. Também do mesmo município, TC 5050/2013, PCA 2012, do Fundo Municipal de Saúde de Iguaçuí, Prefeita Vera Lúcia Costa. TC 6625/2013, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, Vera Lúcia Costa, Prefeita Municipal. TC 6564/2013, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Muqui, Aloysio Figueiras. E processo TC 6626/2013, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Iberaçu, responsável Eduardo Marozzi Zanotti. E é só, senhor presidente. A palavra, conselheiro Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, nessa data dou ciência a esse egrégio plenário que decidi monocraticamente pela citação no processo TC 6027/2012, originário do Ministério Público Especial de Contas, jurisdicionado Prefeitura Municipal de Castelo, é uma representação pela citação do senhor Jubirá Silva Piccoli no prazo de 30 dias. Também na citação, processo TC 1945/2011, jurisdicionado Fundo Municipal de Saúde do município de Sooretama, prestação de contas anual, citação de Mara Rúbia da Silva Alves Fiorotti, prazo 30 dias. Processo TC 6052/2013, Fundo Municipal de Saúde do município de Alegre, é uma denúncia, citação dos senhores Ulisses de Campos, Paulo Caça Domingues. Tem mais duas comunicações, presidente. O secretário adjunto da SEGEX, senhor Paulo Roberto das Neves, encaminhou solicitação de autorização para a realização de diligências nas câmaras municipais de Mimoso do Sul e Muqui,
com o objetivo de coletar dados e informações necessárias para a verificação de possível sobrepreço ou superfaturamento no contrato número 3 de 2012, firmado entre a Câmara Municipal de Anchieta e a Rede Sim de Rádio e Comunicação Limitada, ME. Considerando o disposto no artigo 56, inciso 1º da Lei Complementar 621/2012, bem como a plausibilidade das razões apresentadas, defiro a solicitação de diligência conforme solicitado. Encaminhe-se com a devida urgência que o caso requer, apresente documentação à SEGEX para as providências. A outra comunicação trata de documento protocolado em 30 de agosto do corrente, subscrito por Jaderval Freire Júnior, ex-subsecretário de Estado da Educação para Assuntos Administrativos, no período de 27 de janeiro de 2005 a 20 de abril de 2006, onde este pede esclarecimento sobre a seguinte situação. Quando do julgamento da prestação de contas da Secretaria de Estado da Educação, exercício 2005, de responsabilidade do Sr. Wellington Coimbra e Sra. Ana Maria Marreco Machado, objeto do TC 1357/2006, decidiu este tribunal pela conversão do feito em diligência interna com o propósito de identificar potenciais responsáveis por indícios de irregularidade neles descritos. Devidamente instruído por meio da Instrução Técnica Complementar número 464/2013, foram citadas 58 pessoas, a saber, diretores de escolas estaduais, superintendentes regionais de educação, representantes da gerência técnico-administrativa, chefes de grupo financeiro, subsecretário de Estado para assuntos administrativos e empresas contratadas. Ocorre que, com o advento da emenda regimental TC número 1, publicada em 29 de agosto de 2013, foi promovida a alteração na contagem de prazo prevista no regimento interno dessa Corte, com a inclusão do inciso 6º no artigo 362, com a seguinte redação. Os prazos referidos nesse regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação, quando houver mais de um responsável. Assim, após receber o termo de citação, em 14 de agosto, com a concessão de prazo de 30 dias para justificativos, o jurisdicionado apresenta o seguinte pedido. Considerando que a instrução técnica complementar, encampada pelo conselheiro relator, apresentou proposta de citação de um total de 58 responsáveis, considerando que ainda não foi realizada a juntada aos autos do aviso de recebimento de todos os agentes responsáveis, considerando finalmente a alteração promovida no regimento interno, pede-se esclarecimento sobre a aplicação da nova regra de contagem dos prazos de citação nos autos do processo TC 1357/2006, por ocasião da decisão monocrática preliminar número 644/2013 e, consequentemente, a contagem de 30 dias a partir da data de juntada do último aviso de recebimento. A emenda regimental TC número 1/2013 inovou ao prever a hipótese de prazo comum para citações em que houver mais de um responsável. Sua publicação em 29 de agosto levou à situação ora narrada pelo jurisdicionado, qual seja, o problema da aplicação da nova lei ao processo em curso, especialmente no que diz respeito aos atos procedimentais que podem ser atingidos pela nova lei no meio de uma fase. Atingida na fase de citação, a questão adquire relevância por ser ela a forma mais importante de transmissão de informação processual. E, por isso, nada mais natural que o legislador tenha exigido a realização desse ato, segundo um modelo procedimental apto a assegurar às partes o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação à garantia do devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Por certo, o processo como instrumento por meio do qual a jurisdição opera constitui caminho a ser percorrido para obter a proteção jurídica. Não é estático, pois está em constante movimento, desenvolvendo-se de modo sequencial e progressivo por ordem do procedimento, e suas normas sofrem limitações no tempo e no espaço, da mesma forma que toda norma jurídica.
questão aqui colocada está relacionada à interpretação do alcance da lei processual inovadora no tocante aos processos em curso, e aparentemente pode ser resolvida pela aplicação do conceito extraído do sistema de isolamento dos atos processuais, segundo o qual a lei nova não atinge os atos processuais já praticados. Consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, essa regra tem recebido ampla interpretação para tratá-la como regra geral aplicada a todo processo civil. Confira-se. Processual civil, execução, impugnação, recurso cabível, direito intertemporal. 1. Em tema de direito processual intertemporal, prevalece o chamado isolamento dos atos processuais, pelo qual a lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já realizados e disciplina o processo a partir de sua vigência. Recurso especial de São Paulo, relator ministro Fernando Gonçalves, em junho de 2008. Com isso, pode-se dizer que o direito brasileiro não reconhece a existência de direito adquirido ao rito processual. A lei nova aplica-se imediatamente ao processo em curso, no que diz respeito aos atos presentes e futuros. Vale a regra do tempus regem actum, expressamente previsto no artigo 1211 do Código de Processo Civil, na seguinte redação: este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes. O método do isolamento dos atos processuais permite harmonizar com precisão os princípios do efeito imediato da irretroatividade, os quais não se confundem, mas, ao contrário, são compatíveis com todo o sistema jurídico processual. No caso, a interpretação da lei nova é imprescindível na aplicação dos sistemas e princípios mencionados, permitindo tanto a verificação dos preceitos e hipóteses sujeitos à nova norma, como também seu exato alcance temporal. Se na sistemática anterior à emenda regimental número 1 de 2013, o prazo para a citação era contado individualmente, a partir da juntada do comprovante de recebimento do termo de citação ou da publicação do edital, o novo regime jurídico oferecido por aquela emenda inseriu a hipótese de prazo comum nos casos de citação, de mais de um responsável, passando este a contar da data da juntada do último comprovante de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação. Dessa forma, em face do ordenamento jurídico brasileiro, em matéria de conflito de leis processuais no tempo, ter adotado a regra da eficácia imediata da lei, consoante o disposto no artigo 1211 do CPC, devem ser alcançados pela nova regra, indubitavelmente, as citações expedidas e pendentes, de juntada ou de transcurso de prazo, fazendo prevalecer o novo marco para a contagem do decurso temporal. Diante disso, com fundamento no inciso 14 do artigo 288 da Resolução TC 261/2013, submeto a esse plenário questão de ordem que interfere na instrução do processo TC 1357/2006, com proposta de decisão normativa para que, na forma prevista do inciso 4º do artigo 428 da referida resolução, fixar o seguinte critério: considerando o conceito de eficácia imediata de regras processuais em processo em curso, mormente a previsão esculpida no artigo 1211 do CPC, aplica-se a hipótese prevista no inciso 6º do artigo 362 da Resolução TC 261/2013, na contagem do prazo para citações em que houver mais de um responsável, expedidas em data anterior à vigência da emenda regimental número 1 de 2013 e ainda pendente juntada aos autos do aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação, bem como aquelas alcançadas pela referida emenda no transcurso do prazo fixado para apresentação de justificativas. A Secretaria-Geral das Seções para providência quanto à expedição da decisão normativa e ciência do peticionário. Junte-se esse documento aos autos do TC 1357/2006. Vossa Excelência propõe, então, que a emenda alcance a todos os processos do tribunal. Sim, é por isso que eu... Juntou, inclusive, a jurisprudência... eu até fui mais longo um pouco na fundamentação, que como estou propondo uma decisão normativa a alcançar outros processos
Então, a situação fática seria, emitiu a citação antes da emenda, todos os atos posteriores ficariam vinculados já à nova lei. Perfeito. Eu vou colher a manifestação do plenário, antes, porém, coloco a proposta em discussão. Não havendo quem queira discutir, como vota o conselheiro Pimentel? Com o relator. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Muito bem. Secretaria de Sessões para Providências. Pela ordem, presidente. Conselheiro Chamon. Da ciência, que decidiu monocraticamente, citação 30 dias, processos 6592-2013, Prefeitura Municipal de Vila Velha, processo 2253-2012, Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, prestação de contas anual 2011, notificação 10 dias, processo 2313-2012, Prefeitura Municipal de Ecoporanga. Devolução de processo com pedido de vista. Vence hoje, porém com possibilidade de prorrogação. Processo 4442-2010, é um relatório de auditoria referente ao exercício 2009, em que o conselheiro Chamon solicitou vistas ao conselheiro Pérez. Consulta sua excelência. Solicito mais prazo. Prorrogado na forma regimental. Se encerra hoje, porém sem possibilidade de prorrogação. Pedido de vista no processo 2000/2011, a prestação de contas anual feita exercício 2010 da Prefeitura Municipal de Cachoeira e Itapemirim, onde o conselheiro Taufner solicitou vistas ao conselheiro Cota Lovati. Consulta o conselheiro Taufner se está devolvendo o processo. Sim, estou devolvendo. Muito bem. Não há apreciação de medidas cautelares. Leituras de acordos e pareceres. Com a palavra o conselheiro Zé Antônio Pimentel para a leitura. Acórdão TC 429/2013, processo TC 1524/2011, Câmara Municipal de Marechal Floriano, prestação de contas anual, exercício 2010, contas regulares, quitação. Vistos, relatados, discutidos, autos do processo TC 1524/2011, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 20 de agosto de 2013, a unanimidade, julgar regular a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Marechal Floriano, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade do senhor José Joaquim Stein, presidente no exercício de 2010, dando a devida quitação, nos termos do voto do conselheiro relator José Antônio Pimentel. Presente sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, presidente, José Antônio Pimentel, relator, Domingos Taufner, Rodrigo Chamon, os conselheiros de substituição João Luiz e Eduardo Pérez. Presente ainda, Dr. Heron Carlos, procurador especial de contas, em substituição procurador-geral do município, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Somente, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Chamon. Acórdão 453/2013, processo 2758/2013, Procuradoria-Geral do Estado, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação, vistos relatados e discutidos, acordam os conselheiros, à unanimidade, regular a prestação de contas anual, julgar regular a prestação de contas anual da Procuradoria-Geral do Estado, responsabilidade do senhor Rodrigo Júdice, exercício 2012, dando-lhe a devida quitação. Presentes à sessão plenária, os conselheiros
Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, João Luiz, Eduardo Pérez, presente ainda o procurador Luiz Henrique. Acórdão 452/2013, processo 2763/2013, Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação. Vistos, relatados e discutidos, acordam os conselheiros, a unanimidade, julgar regular a PCA do Fundo, FUNREPOM. Quanto ao aspecto técnico-contábil, responsável, senhor Ronald William, exercício 2012, dando-lhe a devida quitação. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, João Luiz, Eduardo Pérez, procurador Luiz Henrique. Acórdão 254/2013, processo 2341/2013, Técnica, Tecnologia e Serviços Limitada, representação, Polícia Militar do Espírito Santo, pregão eletrônico 16/2012, procedência parcial, legalidade da exigência de comprovação de requisitos mínimos, súmula TCU 263/2001, determinação. Vistos, relatados e discutidos, acordam os conselheiros, a unanimidade, nos termos do voto do relator: 1. Conhecer e considerar parcialmente procedente a representação em face da Polícia Militar do Espírito Santo, sob responsabilidade dos Ronald William e Marluce Fonseca, ordenador de despesa, exercício 2012, afastando, contudo, a aplicação de multa aos responsáveis, tendo em vista que, no caso concreto, a contratação está sendo executada a contento. Determinar ao atual gestor da Polícia Militar do Espírito Santo, com o intuito de prevenir riscos advindos de uma contratação que não venha atender ao objeto listado, que ao promover nova licitação voltada à contratação desse serviço, inclua a previsão de exigência de capacidade técnica aos níveis necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para execução contratual, artigo 30, inciso 2, 8666 de 93. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio, Eduardo Pérez e o procurador Luciano Vieira. É só, presidente. Obrigado. Com a palavra o conselheiro Cota Lovati. Acórdão TC 463/2013, TC 2403/2012, Câmara Municipal de Ibiraçu, prestação de contas anual exercício de 2011, contas regulares, quitação. Acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 29 de agosto de 2013, à unanimidade, julgar regular a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Ibiraçu, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade do senhor Vanderlei Alves da Silva, presidente no exercício de 2011, dando-lhe a devida quitação nos termos do voto do relator. Presentes à sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sérgio Abudib Ferreira Pinto, vice-presidente no exercício da presidência, João Luiz Cota Lovati, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez. Presente ainda o doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas, procurador-geral. Acórdão TC 464/2013, processo 2192/2012, Fundo Municipal de Saúde de Marataízes, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares com ressalva, quitação, determinação.
Acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 29 de agosto de 2013, a unanimidade, nos termos do voto do relator, 1. Julgar regular com ressalva a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Marataízes, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade de Sr. Antônio Carlos Soares de Azevedo, secretário municipal de Saúde no exercício 2011, dando-lhe a devida quitação. 2. Determinar a atual administração do Fundo Municipal de Saúde de Marataízes para que nos próximos exercícios encaminhe junto à PCA declarações de realização de inventário, observando o estabelecido nas normas deste tribunal. Presentes à sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sérgio Aboldivo Ferreira Pinto, vice-presidente no exercício da presidência, João Luiz Cota Lovati, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamou e o conselheiro em substituição, Eduardo Pérez. Presente ainda, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Acórdão TC 457/2013, processo TC 2339/2012. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício de 2011. Contas regulares, quitação, determinações. Acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 27 de agosto de 2013, à unanimidade, nos termos do voto do relator, 1. Julgar regular a prestação de contas anual do exercício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade do senhor Tiago Guzzo Mai, ordenador de despesas no exercício 2011, dando-lhe a devida quitação. Determinar o atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu e ao contabilista responsável para que nos próximos exercícios adote as seguintes medidas. Adequação do balanço financeiro aos preceitos da legislação vigente, a utilização de notas explicativas para justificar e esclarecer divergência entre peças integrantes da prestação de contas anual, a segregação da composição do ativo realizável, de maneira a possibilitar identificar há quanto tempo os créditos a receber enquanto vencidos. Presente à sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente, João Luiz Cota Lovati, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamou e o conselheiro em substituição, Eduardo Pérez. Presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. É só. Com a palavra para a leitura de acordo, o conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Acordo TC 371 de 2013, processo TC 1542 de 2006, apensos TC 3387 de 2005 e 1541 de 2006. Fundo de Previdência de Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2005, contas regulares com ressalva, quitação com determinações. Vista relatar discutir os autos do processo TC 1542 de 2006, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão exata dia 25 de julho de 2013, unanimidade, nos termos do voto do relator, o conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, julgar regular com ressalva a prestação de contas anual do Fundo de Previdência de Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Espírito Santo, IPJM, sob a responsabilidade do senhor Hélio Santiago, ordenador de despesas exercício 2005, dando-lhe a devida quitação. Determinar a atual gestão do IPJM que sejam implementados registros contábeis individualizados das contribuições seguradas nos termos da lei, observe com rigor os prazos para publicação dos balancetes mensais e balanços anuais dos fundos financeiros e previdenciários, mantenha em dia o controle de contribuições, bem como dos débitos pertinentes de servidores estaduais cedidos a outras esferas de governo, promova controle para que se evite pagamento indevido de salário de família inativos com renda superior ao limite estabelecido, pagamento adiantamento do 13º salário, ajuda de custo, auxílio alimentação, gratificação de licitação, restituição de imposto de renda e pagamento de proventos com valores superiores ao teto constitucional. Presidente da sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Aboldivo Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamou e o conselheiro de substituição Eduardo Pérez. Presidente ainda, doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Segue as assinaturas. Retorna a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente.
Passo a palavra à Secretaria para a leitura de acordo de minha relatoria. Parecer prévio 32/2013, processo TC 6498/2011. Ronaldo Martins Prudêncio, prefeito municipal de Santa Leopoldina, prestação de contas anual, exercício 2009. Parecer pela rejeição, recomendações ao gestor, recurso de reconsideração, rejeitar preliminar de nulidade formal, negar provimento, manter parecer prévio 33/2011. Visto relatados e discutidos autos do processo TC 6498/2011, resolvem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a sessão realizada no dia 18 de junho de 2013, a unanimidade, nos termos do voto do relator, o conselheiro Sérgio Abudib, não acolher o preliminar suscitado em relação ao artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que já foram garantidos todos os direitos ao contraditório e ampla defesa previstos na legislação. 2. Conhecer do recurso de reconsideração interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente parecer prévio TC 033/2011, que recomenda ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas pelo senhor Ronaldo Martins Prudêncio, prefeito municipal de Santa Leopoldina, no exercício 2009. Presidência plenária de apreciação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Sérgio de Ferreira Pinto, relator, José Antônio Pimentel, Domingos Gustavo, e os conselheiros em substituição Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda, Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, sala das sessões de 8 de junho de 2013, segue as assinaturas. Acórdão TC 412 de 2013, processo TC 2426/2011, prestação de contas anual, exercício de 2010, Procuradoria-Geral do Estado, contas regulares com ressalva, quitação e determinação. Visto relatados e discutidos, autos do processo TC 2426/2011, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 15 de agosto de 2013, a unanimidade, no termo do voto do relator, conselheiro Sérgio de Ferreira Pinto. Julgar regular com ressalva a prestação de contas anual da Procuradoria-Geral do Estado, quanto ao aspecto técnico contábil, sob a responsabilidade do senhor Rodrigo Rabelo Vieira, ordenador de despesas do exercício 2010, dando-lhe a devida quitação. Terminado o atual gestor, adota as providências para a instalação de procedimento administrativo cabível para a apuração de fatos, observada a forma legalmente exigida para esse fim, se for o caso, promover o ressarcimento ao erário, fazendo os ajustes contábeis que se fizerem pertinentes. Presidente da sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Domingos Agostal, Fernando Assis da Presidência, Sérgio Abdiel Ferreira Pinto, relator, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e os conselheiros de substituição, João Luiz Quatlovati e Eduardo Pérez. Presente ainda, Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral, sala das sessões, 15 de agosto de 2013, segue as assinaturas. Acórdão TC 426/2013, processo TC 1661/2012, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Apiacá, abertura de créditos adicionais mediante portaria do Poder Legislativo, contas regulares com ressalva, quitação, determinação, recomendação. Visto relatados e discutidos autos do processo TC 1661/2012, acordo aos senhores conselheiros deste tribunal, a sessão realizada no dia 20 de agosto de 2013, a unanimidade, no termo do voto do relator, conselheiro Sérgio de Ferreira Pinto. 1. Julgar regular com ressalva a prestação de contas da Câmara Municipal de Apiacá, quanto ao aspecto técnico contábil, sob a responsabilidade do senhor Josias Milani da Silva, ordenador de despesas do exercício 2011, dando-lhe a devida quitação. 2. Determinar ao gestor responsável, a quem lhe suceder, que observe o disposto no artigo 42 da Lei 4.320, o qual dispõe sobre a abertura de créditos adicionais. 3. Recomendar que, havendo contradição entre as normas das leis orçamentárias do município e as normas de direito financeiro previstas na Constituição Federal e em leis nacionais, cumpra sempre o que dispuserem essas últimas. Presidente da sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Sérgio Ferreira Pinto, relator, José Antônio Pimentel, Domingos Gustavo, Rodrigo Chamon e seus conselheiros em substituição, João Luiz Quatlovati e Eduardo Pérez. Presente ainda, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral, sala das sessões, 20 de agosto de 2013, segue as assinaturas e é sócio, presidente. Passando à fase de julgamento dos processos em pauta, solicito Sua Excelência o conselheiro José Antônio Pimentel para que possa presidir em face de haver solicitação de sustentação oral de processo de minha relatoria. A palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, antes de iniciar
O relatório do processo. Aproveito para dar ciência a essa corte que decidiu monocraticamente no processo 6723/2013, relatório de gestão fiscal referente ao primeiro semestre da Prefeitura Municipal de Pancas, por notificação 10 dias. Também no processo 6725/2013, também um relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Pancas, notificação 10 dias. E, por fim, no processo 6415, uma representação em face do DR, Departamento de Estrada de Rodagem, citação 5 dias. Tratam os presentes autos uma representação formulada pela Sociedade Empresária GVS Construções, Urbanização e Transportes Limitada contra atos praticados pela Prefeitura Municipal de Colatina, tendo como responsável o senhor Leonardo Deptuski, prefeito municipal, e Vitor Araújo Venturi, presidente da Comissão Permanente de Licitação, mais especificamente na Concorrência Pública 002/2012, que tem como objeto a realização de obra de urbanização da praça localizada entre a Avenida Senador Moacir Dalla e margem direita do Rio Doce, para atender a Secretaria Municipal de Obras. Esclarece a representante que, apesar de efetuar a menor oferta, foi inabilitada na fase inicial do certame, ao argumento que o grau de parentesco, irmãos, entre a pessoa que representava no ato de julgamento das propostas de preço, o senhor Marco Luiz do Nascimento, e o senhor Jorge Generoso do Nascimento, secretário municipal de Tecnologia e Informação, impedia a contratação da representada à luz do disposto na Lei de Licitações e na Lei Orgânica. Por fim, informou que foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 21/2, a homologação da contratação levada a efeito no referido certame. Relatou ainda que, no presente caso, a municipalidade estaria sofrendo um prejuízo da ordem de R$ 113.595,30, que é a diferença entre a proposta por ela apresentada e a da licitante, agora declarada vencedora. O plenário desta Corte de Contas, através da decisão 1033 deste ano, acatou o voto de minha autoria, recebendo o feito como representação e concedendo medida cautelar, suspendendo o certame, na fase que se encontrava até a ulterior liberação desse tribunal. Citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas e documentos, pugnando pela regularidade dos atos praticados e reconsideração da decisão de paralisação do certame. A 4ª Controladoria Técnica elaborou manifestação técnica de chefia, número 12, de 2013, entendendo como improcedente as argumentações dos gestores responsáveis, tendo ocorrido um equívoco na inabilitação da representante. Registra também que o caderno processual encontra-se pronto para análise conclusiva. O núcleo técnico de análises conclusivas elaborou instrução técnica conclusiva 1483, concluindo, abre aspas, por tudo exposto, com base no inciso 2 do artigo 95 da Lei, artigo 99, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 621, sugere que seja reconhecida a procedência da presente apresentação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade: desclassificação de empresa licitante na concorrência pública número 002/2012, conforme narrado do item 1.1 dessa instrução técnica conclusiva. Base legal, artigo 29 da Lei Orgânica Municipal de Colatina. Responsável, Leonardo Deptuski, prefeito municipal, Vitor Araújo Venturi, presidente da CPL. Posto isso, diante do preceptuado no artigo 79, inciso 3º da Resolução TC 182, conclui-se opinando por rejeitar as razões justificativas apresentadas pelos senhores Leonardo Deptuski, prefeito municipal, e Vitor Araújo Venturi, presidente da CPL, em razão de irregularidade disposta no item 2.1 dessa instrução técnica conclusiva, sugerindo a aplicação de multa pecuniária aos responsáveis, com amparo no artigo 62 da Lei Complementar, na forma do artigo 96 da Lei Complementar 3293 à época. Sugere-se que essa Corte negue a aplicabilidade do ato obrigatório da concorrência pública e assine prazo para que o ente declare a nulidade do referido ato e de seus atos subsequentes na forma do artigo 1º, inciso 16º da Lei Complementar 621, ante a violação do artigo 29 da Lei Orgânica Municipal de Colatina, bem como a desclassificação da empresa GVS
Construções, Urbanização e Transporte para que ela seja declarada vencedora do procedimento em epígrafe. Por fim, sugere que seja dado ciência ao signatário da representação do teor da decisão final a ser proferida, conforme organiza o parágrafo 3º, artigo 91. Manifestou-se o Parquet de Contas com parecer número 2229 de 2013, da lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, acompanhando integralmente o posicionamento da área técnica dessa Corte de Contas. É o relatório, senhor presidente. Convido o interessado, o senhor representante legal, para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor conselheiro José Antônio Pimentel, no exercício da presidência da Corte, senhor relator, conselheiro Sérgio Abudib, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, senhores técnicos e auditores. Não obstante ter sido feito um apanhado desse processo pelo nobre relator, vamos refazer o histórico para nós ficarmos todos no mesmo nível de conhecimento efetivamente desse processo. Em meados do ano passado, a Prefeitura Municipal de Colatina já tinha um projeto pronto para a construção dessa praça, obrigado, desse arruamento a ser feito na margem do Rio Doce, e entrou em contato com o governo do Estado para obter recursos que seriam repassados via convênio. Ficou acertado isso, e a Prefeitura deu início a um processo licitatório, já que tinha o processo, os projetos, para ganhar tempo. Em junho fez a licitação, concorrência pública, e ao cabo da qual foi declarada vencedora a empresa GVS Construções. Muito bem. A segunda colocada, inconformada, entrou com recurso e alegou que a empresa não havia cumprido requisito existente no edital, qual seja, a declaração de que o representante da empresa naquela licitação não guardava laço de parentesco com o prefeito, secretário, membro da comissão de licitação, etc., etc. Restrição essa exigência, essa prevista no artigo 29 da Lei Orgânica Municipal. Evidentemente, um desdobramento da Lei de Licitações, ampliando o preceito da moralidade que tem naquela lei. Muito bem. O recurso foi analisado, verificou-se que realmente o representante era irmão de um secretário do município, a GVS foi desclassificada e foi chamada, então, vencedora, a segunda colocada. Perfeito. A GVS, então, no dia 2 de julho, recorreu dessa decisão, a decisão foi mantida na base de que aquela exigência colocada no edital não era restritiva. Na verdade, havia uma exigência no edital dizendo: anexo 8 do edital deve ser preenchido pela interessada, declarando que os proprietários, sócios, dirigentes não guardavam laço de parentesco consanguíneo afim, entendeu? Com o prefeito, vice-prefeito, cargo de confiança, em suma, essa regra que já é conhecida de todos. Só que esse anexo 8 tinha mais uma coisinha que dizia: o representante da empresa no procedimento licitatório também fica incluído nessa restrição. Essa era a exigência que a GVS reclamou que era restritiva, por ter sido afastada. A municipalidade não reconheceu o recurso, respondeu negativo, você está afastada, a exigência não é restritiva, e manteve como vencedora a segunda colocada. A GVS, então, protocolou aqui no Tribunal de Contas, no dia 2 de julho de 2012, uma representação contra essa decisão. Aqui faz-se uma pausa, vamos parar no tempo e vamos fazer as coisas caminharem em paralelo. No ano de 2012, de dia 2 de julho até 31 de dezembro, esse processo ficou parado aqui no tribunal.
parado. Ele não sofreu nenhuma movimentação relevante aqui dentro da corte. Por outro lado, em Colatina, continuaram as gestões do prefeito com o governador para poder ter o dinheiro do convênio. Vamos lembrar que ano passado era ano eleitoral, já era uma coisa um pouco complicada. No final do ano, o prefeito foi chamado e disse: olha, seu dinheiro sai no início do ano que vem. Início de 2013, o prefeito determinou que se homologasse o resultado da licitação. Quem era o vencedor? Segunda colocada. Ato contínuo, em 20 de fevereiro, chamou a segunda colocada e disse: vamos assinar o contrato. E assinou o contrato. A GVS, então, tomando conhecimento que havia sido feita a homologação, porque foi publicada, peticionou aqui essa corte dizendo: olha, no ano passado eu entrei com representação, eles homologaram lá atrás, e agora? Essa petição entrou aqui no dia 25 de fevereiro, e no dia 28, por decisão monocrática, a Prefeitura foi comunicada, 25 de fevereiro deste ano, a Prefeitura foi comunicada de que deveria suspender o procedimento licitatório e prestar os esclarecimentos. Ora, o procedimento licitatório já tinha acabado, o contrato já estava assinado. Não havia procedimento licitatório a ser suspenso mais. Entretanto, o prefeito imediatamente determinou que não se publicasse o contrato, chamou a segunda colocada e disse: não vai ter ordem de serviço, e isso fica suspenso até o tribunal decidir. Este é o cenário e é esse o momento que nós estamos vivendo aqui agora. O convênio foi assinado, os recursos já estão no município e a obra ainda não foi começada. Então, nós vamos atacar essa questão em dois aspectos que eu reputo essenciais. Eu acho que a área técnica se enganou. Cometeu um equívoco que a gestáltica explica muito bem. A pessoa, quando foca num problema e foca num aspecto e firma a convicção, ela se esquece de tudo que está em volta e passa a ter a certeza absoluta, a convicção de que aquilo que ela enxerga é correto. É por isso que revisor não pode ser aquele que redige, porque ele não vai ver o erro que ele cometeu. É por isso que se segrega determinadas funções. Em tese, o autor de uma instrução técnica inicial não poderia ser aquele que faz a auditoria, porque ele vai repetir aqui o que ele fez lá por causa da gestáltica. É assim que funciona. Bom, mas de qualquer maneira eu entendo que a área técnica cometeu esse equívoco e eu vou dizer por quê. Primeiro, ela disse que houve uma restrição à competitividade quando no edital de licitação foi colocado que o representante não poderia ser parente. Em primeiro lugar, a Lei Geral de Licitações era composta de artigos que são, vamos dar uma expressão mais simples, são abertos e fechados. Tem regras da lei de licitação que são fechadas, e são regras restritivas. Por exemplo, no artigo 27 e 28, quando se pede habilitação jurídica, econômica, são regras restritivas, sim, ela restringe aquele universo das pessoas que atendam aquela habilitação à participação. Essas regras não podem ser mexidas pelo município ou pelo Estado. São regras, números clausos, fechadas. Por outro lado, a própria lei tem regras abertas. Por exemplo, o artigo 13, considera um serviços especializados, entre outros, e aí vai por aí afora. Permite que se faça isso. Ou ainda esse artigo que cuida da moralidade. A lei não fala que é proibido o irmão, o tio, o sobrinho, seja quem for, participar da licitação, dono de empresa. Mas ela admite que o município legisle nesse sentido, ou o Estado, em função do princípio da moralidade. E é por isso que a Lei Orgânica de Colatina, no seu artigo 29, diz que se veda participar da licitação os parentes até segundo ou terceiro grau, não me recordo, e afins consanguíneos, de prefeito, vice-prefeito, secretário, cargo de confiança, membro de comissão de licitação, etc. Ora, eis a primeira questão. Uma regra da lei de licitações que não é expressa só admite ampliação e desdobramento
se esta regra do município ou do Estado não tiver caráter restritivo ou não ferir qualquer outro princípio da administração. Uma regra imoral não pode ser colocada. Uma regra anti-isonomia não pode ser colocada. Não sou eu quem diz isso. Quem disse é o ministro Joaquim Barbosa, num julgado do STF, em que ele diz: o município pode e deve, sim, ampliar o entendimento da lei de licitações nesse aspecto, visando o princípio da moralidade, desde que não seja uma exigência restritiva. Essa é a regra. Então, os auditores dizem: muito bem, essa exigência foi restritiva porque não estava no artigo 29 da lei orgânica. Ué, colocar uma exigência na lei orgânica não tira a restrição da exigência. A restrição é da natureza da exigência, não é do documento formal, lei. O fato de simplesmente da administração colocar na lei orgânica que só pode participar de licitação nesse município as empresas cujos proprietários residissem aqui, ela não pode colocar isso. Não é o fato de colocar na lei que transforma essa exigência em não restritiva. Então, quando os auditores dizem que, por não estar no artigo 29, essa exigência era restritiva, eles estão enganados. Estão enganados. Ela não é restritiva porque ela não o é na sua própria essência. Não é pelo fato de não estar lá no artigo 29. Então, eles afirmam a restrição do lado e negam na sua fundamentação. E onde é que eu vou buscar a verdade material que diz que não era restritiva? Simples. Nessa licitação em Colatina, manifestaram interesse 18 empresas. 18 empresas se interessaram e foram fazer visita técnica. 8 compareceram ao certame. Nenhuma delas impugnou, reclamou, questionou ou ofereceu recurso contra esse item. Todas atenderam. Afinal, que restritividade é essa desse item? A verdade nega a interpretação. Mas, como interpretação é da cabeça de cada um, eu acho que não é interpretativa e entendo que os meus indícios apontam que não é. Mas o técnico pode julgar que seja. Não vou discutir essa matéria. Por quê? Porque eu acho que não é restritiva e demonstrei para os senhores que ela não o é. Ocorre que tem uma outra questão, que é uma questão de fundo. É uma questão de fundo dentro desse processo que aparentemente a área técnica não viu. E também o nobre procurador de contas. Se a GVS compareceu ao certame e foi habilitada, como é que ela foi desclassificada depois? Ela apresentou um documento. Ela apresentou o documento anexo 8 exigido pelo edital com a declaração de que estava cumprindo o previsto no artigo 29 da lei orgânica e que o representante que ali iria comparecer não era parente de nenhuma daquelas pessoas. Foi por isso que ela foi habilitada. Esse documento é falso. Ele é verdadeiro na assinatura, mas é inverídico no conteúdo. A empresa simplesmente se habilitou para um processo licitatório usando um documento inverídico. 299 do Código Penal, 93 da Lei de Licitações. Não há como dar guarida e manter classificada uma empresa que apresenta um documento inverídico. Mas ele apresentou o documento porque a exigência do edital era irregular, era restritiva. Muito bem. Eu não conheço nenhum dispositivo legal brasileiro que diga que está autorizado a cometer um crime para corrigir um erro. Eu realmente não conheço. Tem alguns excludentes de culpabilidade no Código Penal, lá pelo artigo 20, qualquer coisa, legítima defesa, necessidade, exercício de poder, não ter outra alternativa a não ser aquilo, em suma, mas não é esse o caso.
cometeu-se uma ilicitude penalmente relevante para corrigir ou contornar um possível erro que não houve, porque a empresa considerou restritivo uma cláusula que dizia que o representante não podia ser parente do prefeito, secretário ou o que seja. Não há nem como pensar em trazer de novo essa empresa como vencedora, como quis a área técnica. Fazer isso vai ser validar a fraude. Simples como isso. Então, porque, mas a área técnica não sabia? Sabia, isso foi informado no esclarecimento que o município prestou ao tribunal e fez juntar a declaração do anexo 8 assinada pela empresa. E foi dito ali. Mas é compreensível, quando a pessoa foca num ponto, às vezes não percebe o que está em torno. Eu até mesmo nesse processo me preocupei, porque era uma coisa que para mim era tão visível, que eu pedi para outros advogados olharem o processo e dizer, será que eu estou maluco? Será que eu estou cometendo um erro de gestáltica? Só estou vendo isso que eu quero ver e não estou enxergando o resto? Mas os outros me disseram, não, você tem razão. Só tem mais 15 minutos. Obrigado. Não, Josino, você tem razão. Entendeu? O que acontece é que houve o foco numa questão que pode ou não ser considerada irregular, que seja a cláusula restritiva, e com o foco nisso, abandonou-se a visão na outra questão maior. Esse, na verdade, foi o problema o problema que leva à desclassificação e que leva à impossibilidade do retorno da empresa GVS a esse certame. Há um vício absoluto na origem da habilitação dela. Bom, o município, na verdade, ele ficou diante de um dilema. Tem o dinheiro, tem a obra para ser feita, e está imobilizado, aguardando a decisão do tribunal. O prefeito, na verdade, queria já seguir a orientação da área técnica, chamar a GBS e dar o contrato a ela. Eu interferi e disse, atenção, prefeito, se o senhor fizer isso, instrução técnica conclusiva não significa manifestação final do Tribunal de Contas. O senhor deve aguardar a manifestação final do tribunal. Por quê? Porque se o senhor chama outra empresa, o senhor vai ter que rescindir o contrato com aquela que o senhor contratou. Ela não deu causa para essa rescisão contratual. Artigo 79 da Lei de Licitações, o senhor vai ter que ressarcir os gastos dela. E vai ser muito mais do que esses 110 mil da diferença da primeira para a segunda colocada. Então, vamos aguardar a decisão do Tribunal de Contas. E aí, ele ficou diante de 3 condições, que eu enxergo as 3 alternativas possíveis para esse processo. A primeira delas, chamar de volta a GBS como que era a área técnica. Eu profundamente sugiro, ou recomendo, ou peço que não se faça isso. Pelas razões que eu expus aqui. A empresa se classificou, se habilitou mediante um documento inverídico. A alegação de que há uma cláusula restritiva no edital, ainda que a justiça assim o reconheça, e não vai reconhecer, não dá o direito à empresa de burlar um processo licitatório. Então, essa primeira alternativa, A segunda seria anular o certame. E aí nós temos uma questão interessante. A anulação ou anulidade de um ato administrativo, ela, para ser decretada, ela deve observar uma máxima francesa que se chama pas de nullité sans griffe, né? Sem dano não há nulidade. É isso mesmo? Pas de nullité sans griffe. Não havendo dano, não há nulidade. Não havendo prejuízo, não se anula o ato. Não houve prejuízo nenhum.
no ato de chamar a segunda colocada. Pelo contrário, afastou-se a primeira porque ela cometeu uma fraude. Mas temos aí um prejuízo ao interesse público? Sim, o inverso. Se anular, o interesse público é prejudicado, porque a obra não vai ser feita, vai atrasar mais. E tem mais, o prejuízo vai ser para a administração, se anular, porque vai ter que rescindir um contrato e arcar com o ressarcimento dessa rescisão unilateral. Então, a anulação do contrato provoca exatamente o efeito inverso do brocardo. Ela vai causar prejuízo a quem está anulando e não tendo havido prejuízo a quem quer que seja. Não houve prejuízo? Não. Nenhuma empresa impugnou, nenhuma empresa reclamou, nenhuma empresa questionou. E, finalmente, vem a última alternativa que eu entendo, que é aquela que já devia ter sido tomada e decidida há muito tempo. Acolher a decisão da Prefeitura Municipal de Colatina. A Comissão de Licitação fez, desde o início, em junho do ano passado, validar o afastamento da empresa GVS, pelas razões que eu disse aqui. Primeiramente, porque a cláusula não era restritiva. E, secundariamente, ou se quiserem inverter, porque trouxe um documento inverídico para habilitação. Quer dizer, afasta esse GVS, mantém-se a contratação feita e que já está assinada com a segunda colocada e permita que o município inicie essa obra. Porque os recursos já estão imobilizados lá, aguardando o início da mesma. Fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Eu deixei um extrato disso que eu falei aqui com a Secretaria das Sessões. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao relator. Eu estou solicitando as notas ou o extrato, mantendo o processo em pauta em face da urgência do tema. Muito obrigado. Convido Vossa Excelência para tomar o seu lugar preferido. Justifico a ausência de Sua Excelência Presidente Carlos Hanna em face de viagem, bem como a do conselheiro Eduardo Pérez, também por motivo de viagem. E adio os processos de minha relatoria e passo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor Presidente, senhores conselheiros, auditores, doutor Luciano, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, processo 2857-2013, Rádio e Televisão do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2012. Acompanhando a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto pela regularidade das contas da Rádio e Televisão do Espírito Santo, RTVES, relativas ao exercício 2012, dando-se a devida quitação ao responsável senhor Sérgio Ricardo de Oliveira Egito. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Processo 2965-2013, Superintendência Estadual de Comunicação, prestação de contas anual, exercício 2012. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pela regularidade das contas da Superintendência Estadual de Comunicação Social, SECOM, relativas ao exercício 2012, dando-se a devida quitação ao responsável senhor Ronaldo Tadeu Carneiro, Superintendente Estadual de Comunicação Social, após o trânsito em julgado, arquive-se. E o processo 2257, senhor presidente, eu solicito adiamento. Processo 2655-08, é uma denúncia contra a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, exercício 2005 a 2008. Trata os presentes autos de denúncia encaminhada a esta Corte de Contas pelos sindicatos dos servidores públicos municipais de Vargem Alta, acerca de supostas irregularidades de acumulação irregular de cargo público de motorista e de vereador, praticada pelo senhor Getúlio Alberto Cipriano
com percepção indevida de vencimentos. Manifestou-se a área técnica e o corpo ministerial pela procedência da denúncia, entendendo como incompatível a acumulação do cargo público de motorista com o de vereador, sugerindo o ressarcimento de todo o valor recebido pelo senhor Getúlio pelo município de Vargem Alta. Após a instrução dos autos, não convencido de que o mesmo estivesse maduro para julgamento, votei pela instauração de tomada de contas junto ao município de Vargem Alta, o que fui acompanhado por unanimidade, gerando decisão TC 5296-2012. Promovida a realização da tomada de contas, o responsável fez constar os documentos de folhas 385 a 443. Instado a se manifestar a sexta Controladoria, através de manifestação técnica número 317/2013, analisando os documentos acostados, entendeu que o relatório conclusivo da tomada de contas é insubsistente, pois a comissão concluiu pela incompatibilidade parcial de acúmulo do cargo de motorista com a de vereador, em razão de participação do mesmo como membro da Comissão de Legislação de Justiça e Redação, apurando o valor correspondente a 882,821 VRTE de dano erário. Ressaltou a equipe técnica que não foi atendida a forma prescrita no artigo 11 da Instrução Normativa 0808, não sendo encaminhados aos autos da TCE, e sim o relatório conclusivo acompanhado de cópias de processo administrativo. Ao final, diante da insubsistência apontadas, sugeriu a reforma da decisão TC 5296/2012 e prosseguimento do feito referendando-se a ITC 564/2012 e o parecer ministerial. Aduziu que, caso não seja esse o entendimento, que se retornam os autos para a elaboração de nova instrução técnica inicial. Estabelece os artigos 7 e 8 da Instrução Normativa 0808, que, adotadas as providências necessárias visando a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e quantificação do dano, a comissão elaborará relatório conclusivo, que deverá ser encaminhado para os responsáveis pelo controle interno e para a autoridade administrativa, que poderão solicitar diligências. Compulsando os autos, observo que os documentos acostados às folhas 386-443 não são capazes de, por si só, esclarecer os fatos ante a ausência de comprovação da presença ou não do senhor Getúlio através de ata nas reuniões da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, limitando-se o documento de folha 428430 a indicar tão somente os dias e horários das realizações da comissão. Verifico ainda que não constam depoimentos dos responsáveis que autorizaram o pagamento da remuneração do senhor Getúlio nos períodos indicados na tomada de contas especial, como também não consta que foi oportunizado ao senhor Getúlio esclarecer os fatos quanto à sua possível participação na comissão em horário de expediente junto ao município, como também nos períodos que esteve ausente do município ou concessão de diária pela Câmara Municipal. Ressalto que não constou na conclusão do referido relatório a indicação dos responsáveis pelo suposto pagamento indevido e também não há manifestação do controle interno e da autoridade administrativa. Decido. Dentro deste contexto, divergindo da equipe técnica desta casa, por entender não restarem preenchidas as normas estabelecidas na Instrução Normativa 0808, com base no artigo 19, voto pelo complemento da tomada de conta especial no prazo de 60 dias, observando-se ainda o disposto do artigo 12 da citada instrução, com as informações a este tribunal das possíveis medidas adotadas. Retorno a palavra a Vossa Excelência, que tem uma divergênciazinha aí. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Cota Lovati. Acompanho o relator. Prossiga, Excelência. Muito obrigado pela atenção, senhor. Proclamando o resultado, processo 2857-2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012,
da Rádio e Televisão do Espírito Santo, regular, com devida quitação e posterior arquivamento. Processo 2965-2013, uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, da Superintendência Estadual de Comunicação Social, contas regulares, com devida quitação e posterior arquivamento. Processo 2257-2011 adiado. E o processo 2655-2008, uma denúncia em face da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, exercício de 2005-2008, complementação na tomada de contas especial, prazo de 60 dias. Com a palavra, o conselheiro Taufner. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, processo constante da pauta. Primeiro processo é o 5956/2003, que eu vou solicitar a votação em bloco com o processo 5957/2013, 5959/2013, que são 3 representações. É diferente apenas o objeto delas, mas o desenrolar é semelhante. Eu vou ler o primeiro voto, depois eu apenas especifico das outras quais são as irregularidades. Então, primeiro processo, 5956, procedência, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, representação, interessado, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Trata o processo, documentação protocolizada nesse Tribunal de Contas pelo senhor Luciano Henrique Sordini Pereira, atual prefeito de Barra de São Francisco, em desfavor do senhor Valdélis Cavalcante, ex-prefeito do referido município, sendo autuado como representação. Noticiando possíveis irregularidades na licitação da modalidade de convite, número 05/2009, no contrato 48/2009, firmado entre o referido município e a empresa Visual Fine Limitada, Publicidade e Serviço Limitada, cujo objeto da licitação realizada tem despesas diversas naturezas, sendo levantadas diversas irregularidades pelo representante. A 6ª Controladoria Técnica informou que o autor narra fatos que correspondem a supostas irregularidades, devendo as mesmas serem apuradas por meio de tomada de contas especial. Corroborando com a manifestação da 6ª Secretaria de Controle Interno, verifico, então, que estão presentes os requisitos para que seja feita a instauração da tomada de contas especial. Diante disso, determino assim sendo, voto pela instauração de tomada de conta especial, notificando o atual prefeito de Barra de São Francisco, o senhor Luciano Henrique Sordini Pereira, para que proceda a instauração, a fim de apurar os fatos, comunicando ao Tribunal de Contas a sua instauração no prazo de 15 dias, tudo na forma prevista na instrução normativa número 08/2008 desse tribunal. O próximo processo, que o deslinde é o mesmo, é o 5957/2013, em que é questionado a modalidade, a licitação, convite número 30/2008, contratação da empresa JR Promoções Publicidade Limitada, e também o processo 5959/2013, em que é questionado o convite 04/2009, que resultou numa contratação entre o município e a empresa Alfa Imobiliária Limitada. Então, senhor presidente, são esses 3 processos em bloco, eu dou colocando em votação, todos 3 sem divergência, determinação de instauração de tomada de conta especial, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Próximo processo, 4479/2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Alfredo do Chaves, feita pela 6ª Controladoria Técnica, responsáveis pelo município, Roberto Fiorin, Andréia Volpone Zanetti, Vera Lúcia Bona, e INDETEP, Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa. Trata-se de representação apresentada pela 6ª Controladoria Técnica em função de suposta irregularidade no edital de tomada de preço 01/2013,
que tem por objeto a contratação de empresa de consultoria para apuração de prestação de contas relativa ao exercício de 2013, da Secretaria Municipal de Finanças e consultoria para acompanhamento das atividades de gestão contábil, prestação de contas do Fundeb, relativo ao exercício de 2013, Secretaria Municipal de Educação. A equipe representante alega que os serviços terceirizados na área contábil são insuscetíveis de terceirização. Temos a manifestação nesse processo por este conselheiro pelo indeferimento do pedido cautelar, determinando a expedição de notificação aos responsáveis. A área técnica opinou pela procedência da representação, impugnando pela sustação do edital 01/2013 e para que converta os feitos tomados de conta especial com ressarcimento de R$ 48.825. Diante do exposto e considerando as informações da instrução técnica inicial, entendo que, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, primeiramente seria necessária a citação dos responsáveis para que, após esse feito, poder avaliar melhor a necessidade de seguir com as demais sugestões de sustação do instrumento decorrente da tomada de preço 001/2013, bem como a conversão do processo de tomada de conta especial. Diante disso, voto pela citação dos responsáveis para que apresentem razões justificativas com base no artigo 56, segundo da Lei Complementar 621/2013, de acordo com a responsabilidade individual solidária, no prazo de 30 dias improrrogáveis, conforme a seguinte regularidade: terceirização irregular do serviço típico da administração municipal, em observância do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Solicito ainda que o gestor informe se a empresa Indept, Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Pesquisa, possui o registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo. Deixe de atender a sustação do instrumento decorrente da tomada de preço 01/2013, bem como deixe de converter em tomada de conta especial, podendo isso ser feito após a apresentação das justificativas. Voto ainda para que sejam cientificados os interessados do exercício de defesa oral, bem como de que as demais comunicação pós-citação serão feitas na forma do inciso 3º, artigo 359 da Resolução 261/2013, ou seja, pela imprensa oficial. Presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência, porque é uma pequena divergência aqui. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, o conselheiro Chamon. Perdão, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Estava olhando só para o lado de cá, Excelência. Vamos votar então. Com o relator. Obrigado. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Cota Lovati. Acompanho o relator. Prossiga, Excelência. Desculpa, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Na hora certa eu vou te responder. O processo 4480 é uma representação também da 6ª Controladoria Técnica. Agora, pelo edital anterior, era representação em face do edital de tomada de preço 01/2013. Agora, o assunto é o mesmo, só que a representação em face do edital de tomada de preço 002/2013, também com a questão de contratação de assessoria contábil, e eu também, então, pelos mesmos fundamentos do voto anterior, decido para que seja citado o jurisdicionado, para que responda, e deixo de atender a sustação do instrumento, bem como deixo de converter em tomada de conta especial, podendo isso ser feito após a apresentação de justificativas. É como voto, senhor presidente, semelhante ao processo anterior. Vossa Excelência está votando em bloco os processos aqui. Primeiro 3, agora 2. Em face da divergência, vou colocar o processo em discussão. Em votação, como voto eminente, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Cota Lovati. Acompanho o relator. Prossiga, Excelência. O próximo processo, 1668/2012, Câmara Municipal de Águia Branca, ele está em vistas ao Ministério Público de Contas pela 3ª sessão. E é só, senhor presidente. Proclamando o resultado,
os processos 5956-2013, 5957-2013, 5959-2013, todos representação em face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, tem como decisão instaurar tomada de contas especial, um prazo de 15 dias para dar ciência a esse tribunal e conclusão em 90 dias. Processo 4479, 2013, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, citação 30 dias. Processo 4480, 2013, representação em face do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, também citação 30 dias. Processo 1668, de 2012, está com vistas ao Ministério Público. Com a palavra, o conselheiro Chamon. Processo 6224-2012, assunto instauração de tomada de conta especial, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo. Estou acompanhando o entendimento técnico e ministerial. Voto para determinar a chefe do Poder Executivo Municipal, Maria Manuela Pedroso, que instaure tomada de conta especial, indicando possível dano, apontando os responsáveis e informando outros dados exigidos pela IN 8/2008, devendo os autos serem encaminhados a esse tribunal no prazo de 90 dias. Determinar que seja encaminhada a esta Corte de Contas a comunicação da instauração de tomada de contas. Prazo de 15 dias. Processo 2733/2009. Denúncia contra a Câmara Municipal de Vila Velha. Revelia do senhor Carlos Eduardo de Freitas, do senhor Joel Santos Ribeiro e da senhora Andressa Lima Ribeiro. Só isso, presidente. Proclamando o resultado do processo 6224/2012. Tomadas de conta especial, prazo de instalação 15 dias e de conclusão de 90 dias. Processo 27, na Prefeitura de Alto Rio Novo. Processo 2733/2009, revelia. Com a palavra, o conselheiro Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo 2000-2011, Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim, prestação de contas anual exercício 2010, responsável Carlos Roberto Castiglione Dias. Esse processo teve pedido de vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner, e a decisão que eu proferi tinha o seguinte voto. Voto com fundamento no artigo 1º, inciso 3º, combinado com o artigo 80, inciso 3º, ambos da Lei Complementar 621/2012, para que seja emitido parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim, referente ao exercício 2010, de responsabilidade do senhor Carlos Roberto Castiglione Dias, chefe do Poder Executivo, em face dos seguintes motivos. Divergência entre os saldos das contas bancos com aplicação e bancos com vinculada, divergência entre a movimentação de contas depósito de diversas origens e balancete, divergência entre a movimentação da conta outras operações e balancete contábil, divergência entre a movimentação de conta devedores diversos e balancetes contábeis, divergência entre a movimentação contas débitos de tesouraria e balancetes contábeis, divergência na composição patrimonial da conta débitos previdenciários, divergência na composição patrimonial da conta aposentadoria, pensões, outros no IPACI, ausência de demonstração contábil do imposto de renda no exercício 2010, aplicação abaixo do limite constitucional em manutenção e desenvolvimento do ensino. E por determinar o atual prefeito
e ao profissional responsável técnico pela prestação de contas anual, com fundamento do artigo 105 da Lei Complementar 621, a adoção das seguintes medidas: que a lei orçamentária anual seja elaborada em observância ao princípio da unidade e universalidade, em consonância ao disposto no artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, constando expressamente no texto da lei orçamentária anual as parcelas orçadas para os orçamentos fiscal, seguridade e investimento do município. Maior transparência nos registros contábeis consolidados no município. Mormente, o anexo 15 da Lei 4.320/64, quanto à individualização e controle da movimentação dos bens imóveis, bem como a manifestação do controle interno em seu parecer sobre a situação dos bens imóveis do município. Comunicar à Comissão de Patrimônio, bem como ao órgão de controle interno, que observem de forma criteriosa suas funções institucionais no âmbito municipal, que observe os procedimentos técnicos contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis previstos nas normas brasileiras de contabilidade e na resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Diante da constatação de não ter sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino, hipótese prevista no artigo 30 da Constituição Estadual, cientificar o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça da decisão proferida. Encaminhar à Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ao Prefeito Municipal, parecer prévio observando o regimento interno e cópias da instrução técnica conclusiva, expedida pela 6ª Secretaria de Controle Externo, da Instrução Técnica Conclusiva e do parecer ministerial. É só, presidente. Passa a palavra ao conselheiro Taufner para leitura do voto vistas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, na sessão plenária de 27 de agosto passado, solicitei vista do presente processo para melhor conhecer o voto do eminente conselheiro substituto e relator João Luiz Cota Lovati. Com fundamento no artigo 75 da Resolução 261/2013, nosso regimento interno, que preconiza que as questões preliminares ou prejudiciais serão decididas antes da apreciação do mérito, suscito a presente questão preliminar e, antes de atentar ao mérito, e compulsando aos autos, verifiquei que o responsável, após ter sido citado pelas possíveis irregularidades constantes nos presentes autos, encaminhou em sua peça de defesa novos relatórios contábeis para serem substituídos e aceitos como matéria de esclarecimentos, a fim de sanar as divergências ora apontadas pela equipe técnica. Porém, a equipe técnica não considerou aceitar os demonstrativos e, portanto, não realizou análise dos dados neles constantes, alegando, em resumo, que a contabilidade não aceita acertos em tempos passados, e sim ajustes nos exercícios próximos. Em que pese a interpretação acerca dos registros contábeis, é preciso considerar de que, de fato, o que ocorreu, já foi de acordo com a defesa, que não houve necessariamente lançamentos contábeis de acertos, e sim simples emissão dos relatórios de encerramento, ou seja, os relatórios corretos. Sendo assim, a ausência de análise dos referidos relatórios, que podem esclarecer melhor a situação, de certo poderão causar prejuízo de difícil reparação da defesa do responsável. Fundamento minhas razões, tendo em vista que as irregularidades versam sobre divergência de saldo. A defesa alega ter enviado demonstrativos contábeis com os valores corretos para serem substituídos, uma vez que os originalmente enviados teriam sido aqueles dos quais contavam somente as informações parciais, né, e a seguinte teriam os dados completos. Considerando que o procedimento de uso de outros meses, além dos 12 usuais, utilizado comumente nos meses 13 e 14 para ajuste e encerramento de exercício, antes, claro, do fechamento definitivo do exercício, é usual em diversos sistemas informatizados de contabilidade, como, por exemplo, o sistema CEAFEM, há mais de 10 anos utilizados pelo governo do Estado do Espírito Santo, e mesmo esta Corte utiliza essa metodologia no sistema Cidades Webs, que conforme pode ser avaliado para o 2º artigo 12 da Resolução 247/2012. Dessa forma,
Entendo que a área técnica deveria aceitar os documentos encaminhados e realizar as análises cabíveis, a fim de verificar se as divergências permanecem ou são efetivamente afastadas, para que, dessa forma, possamos ter um juízo adequado sobre tais divergências. É claro, senhor presidente, senhores conselheiros, que os registros não devem ser refeitos. Agora, os demonstrativos que esclareçam melhor o que os registros, como os registros foram feitos, devem sim ser analisados. Faço o exposto, com fundamento no artigo 75, parágrafo 1º, e no artigo 29.5, todos do regimento interno desse tribunal. Voto no sentido de baixar os autos em diligência, retornando os mesmos à Secretaria de Controle Externo competente, para que proceda a nova análise, considerando todas as peças trazidas pela defesa, elaborando assim nova instrução técnica. Como voto, senhor presidente. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, fazendo um comentário sobre a explanação trazida pelo conselheiro Domingos, eu mantive uma linha de pensamento na análise dessas informações contidas na prestação de contas de Cachoeiro de Itapemirim e vi essa documentação ou esse pedido que foi formulado nos autos, mas também li a manifestação da área técnica, onde ela coloca que o sistema contábil ele tem uma unicidade. Tanto é que uma das recomendações para os próximos exercícios é que seja elaborada em observância ao princípio da unidade e universalidade em consonância com o disposto do artigo 65, parágrafo 5º da Constituição Federal. O que vem a ser isso? O fato de fazer qualquer alteração nos demonstrativos, ele acaba refletindo em outros dentro do sistema. Se acaso esses relatórios, conforme quer fazer o conselheiro Domingos, eles não trazem diferença em relação a essas informações que estão contidas no processo, ou na base de dados da contabilidade, isso é inútil, porque se você só está alterando o demonstrativo final e não está alegando qualquer diferença no banco de dados que deu origem, e isso é colocado pelo conselheiro Domingos, de que essa documentação está restrita à emissão de um documento com demonstrativos, eu entendo que seja inútil na medida que não altera a fonte de dados no qual foi obtida as informações que levaram a área técnica a pedir a rejeição das contas do município. Nesse ponto, eu mantenho o meu entendimento já proferido no voto. E, no caso da preliminar, sou para rejeição da preliminar apresentada pelo conselheiro Domingos. Em face da divergência, mantenho o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos votar inicialmente a preliminar suscitada pelo conselheiro Taufner. Como vota o conselheiro Zé Antônio Pimentel? Eu vou acompanhar o conselheiro Domingos. Eu acho que mais uma rodada nas contas, mesmo assim, com a explicação do conselheiro João Luiz, eu acho que é válido. Então eu vou acompanhar o conselheiro Domingos. Conselheiro Rodrigo Chamon. Acompanho o conselheiro Domingos. Conselheiro Lovato já votou. Então a preliminar arguída foi acatada. Devolvo a palavra. Senhor presidente, Pois não, excelência. Está sendo solicitado aqui a questão de prazo. Entendi. Então seria 30 dias um prazo razoável ou seria menos? O que se daria? Tá bom, então eu
retifico o voto, inserindo o prazo máximo de 30 dias. Perfeitamente, Excelência. Prossiga, conselheiro Lovati. O próximo processo é o 6578-2013, relatório de gestão fiscal, primeiro semestre, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, responsável Wilson Berger Costa, parecer de alerta por ter ultrapassado limites legais de despesas com pessoal. Processo 6558-2013, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Alegre, responsável Paulo Lemos Barbosa, parecer de alerta, não cumpriu as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Processo 6559-2013, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Anchieta. Responsável Marcos Vinícius Delinger Assad, parecer de alerta, não cumpriu as metas fiscais estabelecidas na LDO. Processo 6570-2013, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, responsável Wilson Berger Costa, parecer de alerta, não cumpriu as metas fiscais estabelecidas na LDO. Os processos seguintes são processos com atos de pessoal, admissões na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, registro as admissões de Luciano de Magalhães França, Janaína do Nascimento Valois e Martinho de Freitas Salomão. Revisão de aposentadoria no Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, interessada Luzia Isabel de Oliveira Araújo, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência e Servidores do Estado, aposentadorias, registro. As aposentadorias de Lídia Maria Machado Barbosa, Shirley Maria de Souza Costa, Rita de Fátima Moreira Rotti, Rosane Alves da Silva Bergamaschi e Edileia de Oliveira Lopes. Retificando esse último do Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Mimoso do Sul. Do Instituto de Previdência e Servidores de Linhares, revisão de atos de aposentadoria, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior, interessado Lindário Peter e Maria de Lourdes Pereira da Cruz. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, aposentadorias, registros, aposentadorias de Rosália Sá de Oliveira, Maria do Carmo Querino Nascimento, Shirley Aparecida do Carmo Amorim, Maria de Lourdes Peixoto, Joana Fraga da Silva e Ruth Rosa Barcelos. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória, registro das aposentadorias de Rosa Erestina Brasil de Faria e Maria do Carmo Del Rey Oliveira. Na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, aposentadoria de Cecília Blanc Fleger, registro. E do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão de Áurea de Miranda Nolasco Pereira, registro. Processo 4325-2013, procedência cidadão, interessado Renato Dias Jacuzes, processo tem voto do conselheiro Marco Antônio da Silva. A palavra o conselheiro Marco Antônio para relatar. Senhor presidente, antes de proceder à relatoria, eu acho que seria oportuno adiar o processo, tendo em vista que Vossa Excelência pediu vista dos autos, e é interessante votar também na composição plena dada a matéria. Retorno a palavra, Vossa Excelência. Então, nós vamos proclamar o resultado. Inicio processo 2011, prestação de contas anual no exercício 2010 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim, em processo em diligência, retornando à área técnica, prazo de 30 dias para análise dos balanços apresentados. Processo 6578-2013,
relatório de gestão fiscal, referente ao primeiro semestre, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, emissão de parecer de alerta. Processo 6558, 2013, relatório de execução orçamentária, referente ao terceiro bimestre, da Prefeitura Municipal de Alegre, emissão de parecer de alerta. Processo 6559, 2013, relatório de execução orçamentária, referente ao terceiro bimestre, da Prefeitura Municipal de Anchieta, emissão de parecer de alerta. E processo 6570, 2013, relatório de execução orçamentária, referente ao terceiro bimestre, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, também parecer de alerta. O processo 4325, 2013, adiado. Os demais processos de pessoal nós iremos relatar, programar o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro, esclarecendo, contudo, que os processos 9300, 6863 de 2009, o primeiro de 2010 e o processo 1535 de 2011, todos sem o voto do conselheiro Taufner, convocada a conselheira Freitas para a composição. Conselheiro Lovati, processo 1438. Eu estou pedindo adiamento. Adiamento, perfeitamente, excelência, obrigado. Passamos agora a palavra à conselheira Márcia Freitas para relator. Senhor presidente, senhoras e senhores, processos da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, registro das admissões de Andressa de Lima Rocha, Mirela Marim Modenese, Lennon Duques de Barros, Anusca Rocha Oliveira Níquio, Carolina Zanqueta Vieira, Taurion Pimentel Júnior, Alberto Vitor de Mendonça Alves. Revisão de aposentadoria no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeiro do Itapemirim, de Ademir Aguilar Crevelari, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Rosilda Braim Alves e registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior da revisão de aposentadoria de Jurema Nunes das Graças e Lucília Alves Pereira. No Instituto de registro da aposentadoria de Teuvina Chuan Garcia. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, revisão da aposentadoria de Terezinha Joaniza Cantarella e Eliana de Medeiros Costa, registro tornando parcialmente subsistente a decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Rio Novo do Sul, revisão da aposentadoria de Zenilda Silva, registro tornando parcialmente subsistente a decisão anterior. Processos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, são revisões de aposentadoria de pessoal, todos pelo registro, tornando parcialmente subsistentes as decisões anteriores. De Nilzete Lopes de Castro, Genina Matos Correia, Maria Rodrigues Alecrim, Horacina de Araújo, Ordeci Pereira Martins, Maria Helena dos Santos Correia, Avelino Brizeski e a revisão da pensão de José Américo Mignoni, registro, é só. Nós iremos proclamar o resultado na forma relatada pela eminente conselheira, esclarecendo, contudo, que os processos 54, 84, 2004, 221, 2005, 463, 2005, 41, 89, 2006, 25, 82, 2007, 3591, 2007 e 37, 2008, todos sem o voto do conselheiro Taufner e com a participação da conselheira Márcia para a composição de quórum. Com a palavra,
o conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhores auditores, processo 2896-2013, Secretaria de Estado da Educação, admissão de Zoraide Almeida Vidal, acompanhando os pareceres e registros. Processos a seguir, todos do IPJM, acompanhando os pareceres também em registro. 5916-2007, aposentadoria Rosa Helena Gonçalves Costa Alves. 7855-2007, aposentadoria Lucimar Medeia de Araújo Seolim. 3203-2009, aposentadoria de Vinícius Alves. 1636-2013, aposentadoria de Maria Oliveira Rocha. 2173-2013, aposentadoria de Cleusa Tosi Cogo. 2390-2013, aposentadoria de Célia Barcelos Ferreira. E 3302-2013, aposentadoria de Ruth Leia Coelho Silva. Atos do Instituto de Previdência e Servidores da Serra, também acompanha os pareceres e registros. 2168-2013, aposentadoria de Valentina Maria Venturini Loureiro. 2362-2013, aposentadoria de Ana Maria Quinelato. Processo seguinte de servidor, Instituto de Servidores de Linhares, também acompanhando os pareceres e registros. 2084-2013, aposentadoria de Cleusa Salles Sepulcro. 2095-2013, pensão de Sebastiana Pimenta do Nascimento. Processo 1875-2013, no Instituto de Previdência e Servidores de Vila Velha, pensão de Flávia de Mas Pereira, acompanhando os pareceres e registro. Processo a seguir, há uma divergência, processo 2460 de 2005, no Instituto de Previdência e Servidores do município de Vitória, uma pensão de Maria Luísa Batista Silva. A área técnica opinou pelo registro, o doutor representante do Ministério Público Especial de Contas opinou pela denegação do registro. Trata-se de revisão de pensão, com foco na emenda constitucional de número 70 de 2012. Eu estou me filiando ao entendimento da área técnica, porque, apesar de a aposentadoria ser anterior, sei lá pelos idos de 2000, ser anterior ao advento da emenda 41, as únicas duas modalidades de aposentadoria que subsistem com paridade, ou melhor, de pensão com paridade, é a do artigo 3º da emenda 47, quando convertida em pensão, e agora da emenda 70. Então, o marco temporal é exatamente 31/12/2013. Estou divergindo, fazendo o registro do ato. Em face da divergência, eu retorno a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Esse processo contém também o voto do conselheiro Marco Antônio da Silva em face do impedimento do conselheiro Taufner. Em face da divergência, eu coloco o processo em discussão. Presidente, eu vou pedir vista. Vista do conselheiro Lovati. Senhor presidente, processo 1595-2013, Câmara Municipal de Governador Lindenberg, é um edital de concurso público, não há divergência, eu estou devolvendo os autos à origem para aguardar decurso do prazo ou, se houver futuras nomeações, posterior retorno. Somente, senhor presidente, retorno a palavra à excelência. Nós iremos proclamar o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro, esclarecendo ainda que todos os processos da pauta da conselheira Márcia Freitas, que não contém o voto do conselheiro Taufner, contam também com o voto do conselheiro Marco Antônio para a composição de quórum. Nada mais havendo, vou declarar encerrada a presente sessão. Senhor presidente. Pois não, excelência. Tudo certo com nós. Tudo direitinho. Vou declarar encerrada a presente sessão, antes porém que convoco para a próxima, que será ordinária, a realizar-se no dia 10 de setembro, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.